Boa tarde a todos, o meu nome é Sheila, eu sou fisioterapeuta do Centro Catarinense de Reabilitação e eu vou apresentar hoje o serviço de neuroreabilitação adulto do CCR. Então, um objetivo dessa palestra, então, é apresentar e divulgar o serviço de neuroreabilitação adulto oferecido pelo Centro Catarinense de Reabilitação, que é um órgão do estado de Santa Catarina especializado em reabilitação. Ele é hoje caracterizado como um centro especializado em reabilitação do tipo 2 e ele é implantado dentro do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A gente vai apresentar, então, o Centro Catarinense de Reabilitação, o setor de neuroreabilitação adulto com a sua equipe, a sua missão, seus objetivos, os critérios de elegibilidade do setor, os critérios de alta, o programa em si, os dados de atendimento do setor e apresentar os demais programas do CCR e o fluxo de ingresso dos pacientes no Centro Catarinense de Reabilitação. Então, essa é uma imagem externa do Centro Catarinense de Reabilitação, que é situado aqui em Florianópolis, no bairro Agronômica, e tem como gerência uma fisioterapeuta, que é a doutora Rita de Cássia Paula Souza, que é fisioterapeuta, como assistente técnica gerencial, a doutora Patrícia Kahn, que é uma médica especialista em medicina física e reabilitação, a enfermeira Flávia Brito como chefe de divisão técnica, o Edson Góes da divisão operacional e a Andréia Macedo, assistente administrativa. O Centro Catarinense de Reabilitação, então, hoje ele é credenciado dentro do programa de Viver Sem Limites como um centro especializado em reabilitação com duas deficiências, que é a reabilitação física e a reabilitação intelectual. Dentro desse centro, nós temos uma série de profissionais, então nós temos uma equipe multiprofissional que trabalha de uma forma também interdisciplinar. Então nós temos 3 médicos de medicina física e reabilitação, 2 médicos neurologistas, 2 urologistas, 4 ortopedistas, uma clínica geral, um cardiologista. Somos 11 fisioterapeutas, 3 psicólogas, 4 fonoaudiólogas, 2 nutricionistas, 2 assistentes sociais, 3 enfermeiras e 2 técnicas de enfermagem, 2 educadores físicos, 4 agora terapeutas ocupacionais e 6 técnicos em órtese e prótese. Então, diretamente de atendimento ao paciente, nós temos 51 profissionais e mais 35 profissionais da parte administrativa e de serviços gerais. Então, o centro compõe hoje de 86 funcionários aproximadamente. Dentro da deficiência física, nós temos 3 setores que são divididos em neuroreabilitação adulto, que é o que eu vou apresentar para vocês hoje, o setor de reabilitação pediátrica e o serviço de atenção às pessoas ostomizadas. Temos ainda o setor de deficiência intelectual e o setor de órtese, prótese e meios auxiliares de locomoção e também a oficina ortopédica, que é uma oficina de referência para o estado inteiro, que atende todo o estado então, de Santa Catarina, que concede órteses, próteses para todo o estado. Dentro da equipe de neuroreabilitação adulto, nós temos uma terapeuta ocupacional, que é a Ana Maria, a nutricionista Carla, da Daut, que acaba atendendo toda a casa, uma fonoaudióloga, Carolina Garcia, um médico de medicina física e reabilitação, que é o Dr. César Palma, a assistente social Eunice Spinelli, um fisioterapeuta Johan Heidrich Jr., outra fisioterapeuta Luciane Ávila Amorim, a Márcia Marieocchi, que também é fisioterapeuta, a doutora Patrícia Kahn, que é nossa médica também especialista em medicina física e reabilitação, o doutor Pedro Albino, que é neurologista, eu, Sheila, fisioterapeuta, e a Sônia, que é a nossa psicóloga. Então, dentro do contexto do SER2, que é onde o CCR está inserido como centro especializado em reabilitação, nós temos, então, credenciado 2 deficiências, que é a física e intelectual. Então, o que seria a deficiência física? Seria uma alteração completa ou parcial de um ou mais membros do corpo humano, acarretando um comprometimento da função física, neurológica e ou sensorial, apresentando-se, então, sob a forma de uma plegia, de uma paresia, ou uma ostomia, uma amputação, ou até uma ausência de um membro, uma paralisia cerebral, um nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas ou aquelas que não produzam comprometimentos de função na pessoa.
Então, o setor de neuroreabilitação adulto, ele tem como missão promover a independência, minimizar as incapacidades e prevenir as comorbidades, respeitando sempre as habilidades e potencialidades das pessoas com deficiência, colaborando então para a sua reinserção ou até inserção dele na sociedade e o incremento da sua qualidade de vida. Essas imagens são, então, do nosso setor de neuroreabilitação adulto, é a sala onde a fisioterapia trabalha, com uma sala que é um ginásio, onde a gente tem 5 tatames para tratamento, barras paralelas, esteiras, bolas, rolos, e também tem salas de eletroterapia. Temos o consultório de fonoaudiologia, de psicologia, de nutrição, do serviço social e a sala da terapia ocupacional. A sala de terapia ocupacional a gente chama de sala de AVDs, onde a gente tem uma mini kitnet, é uma kitnet, né, onde tem cama, tem pia, tem banheiro adaptado, onde o paciente treina as suas atividades de vida diária, ali juntamente com a terapeuta ocupacional, lembrando então que a reabilitação então busca a funcionalidade, busca a independência o máximo possível dessa pessoa. Quais seriam então os critérios de elegibilidade para o setor de neuroreabilitação adulto? Então, pessoas a partir de 15 anos de idade que tenham qualquer disfunção neurológica que apresente uma sequela motora, uma sequela sensorial ou uma sequela funcional. Essa pode vir da paralisia cerebral, então muitas vezes a criança que já nasce com o problema da paralisia cerebral, ela inicia o tratamento lá no Centro Catarinense de Reabilitação, no setor de reabilitação pediátrica, e depois que ela atinge os 15 anos, ela passa para o setor de neurologia adulto, de neuroreabilitação adulto. Então, qualquer pessoa acima de 15 anos que tenha um traumatismo crânioencefálico, um traumatismo raquimedular, doença de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, acidente vascular encefálico, patologias do sistema nervoso periférico e qualquer outra patologia que traga sequelas funcionais para essa pessoa e que acometa o sistema nervoso, como HIV, distrofia e tumores ou do sistema nervoso central ou do sistema nervoso periférico. Dentro do processo de reabilitação, então, decorrente todas essas patologias que a gente viu, a gente vai ter uma série de sequelas, onde a fisioterapia, a fonoaudiologia, a psicologia, a terapeuta ocupacional, todos nós como equipe vai estar atuando nesse paciente. Dentre as principais sequelas motoras, então, nós temos as paralisias e as plegias, né, as paresias, desculpem, onde são perda total de movimento ou uma fraqueza que esse paciente acaba adquirindo após um acidente, né, após um trauma. As alterações sensoriais, onde o fisioterapeuta, a terapeuta ocupacional, o fono também vai estar trabalhando de estímulos táteis, dolorosos, de propriocepção, de equilíbrio, a fono trabalhando com as disfagias, com as afasias, e as alterações funcionais, onde a gente vai ter no paciente dificuldades simples do dia a dia, como rolar na cama, o sentar, o manter-se sentado, o levantar-se de sentado para em pé, o caminhar. Então, a gente vai ter muitas dificuldades se o paciente não caminha, dele se transferir de uma cadeira para uma cama, da cama para a cadeira, da cadeira para o carro. Então, a gente vai ter várias dificuldades no dia a dia da pessoa que a pessoa muitas vezes nem sabe que ela pode, que ela é capaz de fazer esses movimentos. Mas, além disso, nós temos alterações emocionais nessa pessoa, porque ela vai estar passando por um processo de luto, um processo de perda, pois de um dia para o outro, fora as pessoas que têm doenças desde o nascimento, como a paralisia cerebral, a pessoa era saudável num dia e a partir de um momento ela acaba adquirindo uma deficiência física. Então, a gente vê muito dentro lá da reabilitação, não só no consultório da psicologia, mas também durante as terapias de físio, de fono, de terapia ocupacional, os estágios psicológicos do luto que essa pessoa passa. Então, muitas vezes ela nega que aquilo ali está acontecendo com ela, então, como fala, eles relatam, isso não está acontecendo comigo, isso não pode estar acontecendo comigo. A gente vê também muitos momentos de raiva, muitos momentos de cólera, onde esse paciente começa a se questionar por que isso teve que acontecer comigo, eu não aceito essa situação, então eles realmente negam, né, tem essa raiva dessa nova situação. Tem um momento também de barganha, onde eles falam, deixa eu viver, preciso encontrar uma saída. Tem os momentos de depressão, onde eles relatam que não conseguem suportar o que eles estão passando, eu não me sinto bem, eu não aceito que a minha família tenha que passar por tudo isso por causa de mim. E a fase também de aceitação.
Então, estou pronto para enfrentar uma nova situação, eu quero lutar contra esse processo. Então, muitos pacientes passam por essas fases, mas nem sempre por todas as fases, e às vezes uma fase é mais rápida do que outra, né? Então, a gente vê dentro de um centro de reabilitação que a gente tem também que avaliar em que estágio desse processo o paciente está, porque a gente pode, no momento, ele ingressar no tratamento e ele não estar preparado emocionalmente para ir à frente. Então, a gente dá um tempo para ele, né? Às vezes ele fica mais tempo até na psicologia, e aí depois ele reingressa, então, nas terapias de fisioterapia, de terapia ocupacional, de fonoaudiologia, quando ele está mais preparado emocionalmente para enfrentar aquele momento, aquele novo momento da vida dele. Então, dentro desse processo de reabilitação ainda, no atendimento dos pacientes, verifica-se que a vivência desse período é marcada pelas suas experiências, pela sua história de vida, da sua doença, do seu acidente e dos seus relacionamentos. Então, eles começam a trazer pra gente o que eles faziam, o que eles não estão podendo fazer mais, né? Eles começam a falar da sua vida antes do acidente, mas também do momento do acidente para agora e dos seus relacionamentos. Então, a gente envolve o reconhecimento da realidade dessas perdas que ele tem, da passagem por esses estágios psicológicos que ele está passando, e a gente tenta elaborar uma forma dele estar reinvestindo no mundo. Então, a gente tenta mostrar para esse paciente que a vida não acabou, que a vida segue e que ele pode continuar, que ele pode voltar a estudar, que ele pode voltar a trabalhar. Então, a reabilitação, como um objetivo do nosso trabalho no Centro Catarinense de Reabilitação, lá no setor de neuroreabilitação adulto, ele é um processo de evolução gradual na vida do sujeito, que abrange aspectos físicos, aspectos motores, aspectos cognitivos, aspectos nutricionais, de linguagem, psicológicos, aspectos ocupacionais, e ocorre através da aprendizagem, dele reconhecer, dele explorar e de utilizar as suas capacidades, para que ele adquira o máximo de independência possível dentro do seu potencial funcional, o que abrange todo o trabalho da nossa equipe. Então, a gente tem no centro, né, desse processo, a gente tem o paciente... Opa! Como é que aqui a setinha? A gente tem dentro desse processo o paciente e ao redor dele, cada uma dessas setinhas, desses círculos aqui, seria cada membro da equipe com seu conhecimento, com seu saber, e está cada um tentando abraçar da sua forma esse paciente para que ele consiga evoluir no seu processo de reabilitação. Então, o trabalho de equipe no Centro Catarinense de Reabilitação, lá no setor de neurologia adulto, ele é muito forte, né? Então, a gente vê que a pessoa que procura o nosso serviço, ela procura receber um cuidado, né? Um cuidado especial, e não só o desaparecimento da sua doença orgânica, ou não somente a sua reabilitação, ou uma colocação de uma prótese, no caso do setor de amputados, né? E a gente também, tomando como exemplo a clínica de cuidados paliativos, a gente não tem que tratar de lutar contra a morte ou contra as perdas, mas a gente tem que mostrar para esse paciente que essa perda, que a morte, que as perdas que ele teve, faz parte da vida. Todos nós temos perdas e todos nós temos que enfrentar isso de alguma forma. Então, a nossa função como equipe é possibilitar que esse paciente enfrente de uma forma mais digna, né, que ele tenha uma vida e que ele tenha recebimento, então, de um tratamento humanizado e digno, para que ele consiga enfrentar esse sofrimento dessa nova etapa da sua vida. Então, dentro da nossa equipe de reabilitação, a gente tem reuniões semanais, onde a gente troca experiências e cada um de nós tem um pouquinho da outra área. Então, o fisioterapeuta não é só fisioterapeuta, ele tem um pouquinho de psicólogo, de fono, de terapeuta ocupacional, de assistente social, então ele tem um pouquinho de cada, da mesma forma que cada um de nós sabe um pouquinho de cada área. Então, a troca de ideias entre esses profissionais, né, o exercício da interdisciplinaridade que acontece bem forte lá na neuroadulto, facilita essa intersecção das diferentes clínicas. Então, isso faz também com que a gente tenha uma linguagem em comum, né, que influi muito na qualidade do nosso serviço prestado e colabora com a utilização desses diversos saberes, né? Então, na tarefa difícil de cuidar. Então, muitas vezes o paciente acaba omitindo uma informação para um terapeuta, mas no consultório do outro ele acaba referindo, e dentro dessa reunião, ou até mesmo no corredor, a gente acaba trocando essas informações para formar um diagnóstico e poder trabalhar melhor com esse paciente. Porém, nada adianta se lá dentro do CCR, lá dentro do setor de reabilitação, de neuroreabilitação, as coisas funcionarem direitinho, o paciente consegue se transferir da cadeira para o tatame, consegue voltar do tatame para a cadeira, consegue até sair da cadeira e voltar para o carro dele.
se ele não usa isso no seu dia a dia, se a sua vida é baseada apenas em sair de casa e ir para o centro de reabilitação e do centro de reabilitação e voltar para casa. A gente precisa de uma rede de apoio muito forte para reinserir essa pessoa na sociedade. Então a gente precisa o quê? Que a família, que o cuidador apoie essa pessoa. A gente precisa que a comunidade como um todo tenha meios de acessibilidade para essa pessoa ir na igreja, que essa pessoa possa visitar atividades de lazer, que ele possa ir num shopping, ir no centro da cidade, passear, fazer suas compras. Tem muitas lojas que não têm acesso a essas pessoas, que são potenciais compradores de produtos, né? A gente tem que ter que as instituições de saúde como um todo, né? Então a rede básica de saúde, que o paciente vai passar um tempo no centro de reabilitação e depois ele vai voltar para o seu município, ele tem que ter uma rede de apoio de psicologia, de fisioterapia, de fonoaudiologia. Então a gente precisa que isso dê sequência depois que ele faz a reabilitação. A gente precisa que, se ele parou de estudar, que as escolas estejam preparadas para receber essas pessoas, para que elas voltem a estudar, que eles voltem ao trabalho, né, para que eles tenham um retorno profissional e também frequentar a igreja, né, ou outra forma que ele tenha de crença, né? E para isso a gente depende então das políticas públicas, né, voltadas para a acessibilidade e para a inclusão dessas pessoas com deficiência. Como que seria, então, o funcionamento do nosso serviço? Como que é o fluxograma de quando o paciente chega lá no setor de neuroreabilitação adulto? Esse paciente ele vai marcar uma avaliação de ingresso com um neurologista ou com um médico especialista em medicina física e reabilitação. E depois que esse médico avalia o paciente, na nossa próxima reunião de equipe, que acontece hoje às terças-feiras, o médico passa o caso e indica quais membros da equipe que estão participando, que estão indicados àquele caso. Então, nós temos, participando dessa reunião, a enfermagem, os fisioterapeutas do setor de neuroreabilitação adulto, o fisioterapeuta do setor de cardiorrespiratória, a fonoaudióloga do setor, o fisioterapeuta da piscina, da fisioterapia aquática, o médico, no caso, a gente tem o médico neurologista e o médico fisiatra que fazem essa avaliação, também participam da nossa reunião, a nutricionista, a psicóloga, a terapeuta ocupacional, o educador físico e assistente social. O único membro da equipe que não participa efetivamente das nossas reuniões são os técnicos da oficina ortopédica. Então, dentro dessa reunião, o médico encaminha para o físio, para a fono, para a terapeuta ocupacional e para a psicóloga, por exemplo, né? E dentro do nosso tratamento, a gente pode ainda observar, por exemplo, que ele tem pressão alta. Então, ele tem que fazer um encaminhamento com a enfermagem. Então, eu posso estar encaminhando esse paciente para acompanhar com a enfermagem. Eu vejo que esse paciente, além de hipertenso, ele tem sobrepeso. Então, eu posso encaminhar ele para nutricionista para fazer essa orientação de hipertensão e de sobrepeso. Então, a gente pode ainda, entre a gente... Se o médico não encaminhou diretamente para os profissionais da equipe, a gente pode estar encaminhando para os demais profissionais. Dentro dessa reunião de equipe ainda, nós discutimos algum caso, se é necessário realizar uma visita domiciliar na casa do paciente, para ver se tem alguma adaptação a ser feita, alguma orientação quanto a algum exercício dentro da própria casa do paciente. Nós temos também grupo de estudo e discussão de alguns casos, o programa de reavaliações que eu já vou explicar e os encaminhamentos gerais. Então, a nossa psicóloga, por exemplo, ela atende não somente o paciente, ela atende também a família, se for necessário, porque muitas vezes a família também fica com problemas emocionais decorrentes do problema do paciente. Às vezes ele era o pai de família, não trabalha mais, era o homem que não ficava nunca dentro de casa, agora ele está dentro de casa, está totalmente dependente da esposa, dos filhos, e acaba tendo uma sobrecarga familiar, acaba tendo uma desestruturação familiar. Então, a nossa psicóloga, assistente social, todo mundo atende esse paciente. Só que a assistente social ela não vai poder ficar atendendo essa pessoa, esses familiares, por muito tempo. Então, ela pode, por exemplo, estar encaminhando para
a rede de apoio, lá, a rede básica de saúde, para o psicólogo do posto, né, para algum atendimento de serviço social do seu posto. Então, a gente pode estar fazendo outros encaminhamentos. Algum paciente que a gente observa que, decorrente de um acidente vascular encefálico, tem algum déficit visual, então a gente pode estar encaminhando para outros lugares, como a Fundação Catarinense de Educação Especial, para a SIC, que é aqui em Florianópolis, que é a Associação de Integração ao Cego, ou algum problema auditivo, a gente pode estar encaminhando para a Otovida, que é o serviço aqui da rede auditiva. Então, a gente pode estar fazendo uma série de encaminhamentos para fora do Centro Catarinense de Reabilitação. Então, como que esse paciente tem alta, né? Então, a gente pensando em neuroreabilitação, naquelas doenças neurológicas que eu falei lá no começo, de traumatismo raquimedular, de AVC, de traumatismo craniano, que são as principais que a gente atende, a gente pensa que esse paciente precisa fazer, por exemplo, fisioterapia para sempre, precisa fazer fonoaudiologia para sempre, precisa de terapia ocupacional, talvez para sempre também. Mas lá no centro de reabilitação, no Centro Catarinense de Reabilitação, não é para sempre. O paciente ele tem um tempo definido, que na verdade não é definido, cada caso é um caso, mas a gente vai ter os critérios de alta, onde a gente vai estar basicamente ensinando para esse paciente como que ele vai se tornar independente, o mais independente possível. Então, a gente vai discutir sempre os casos em reunião de equipe, pois esse paciente tem metas a serem alcançadas. Então, a partir do momento que eu atinjo a minha meta, por exemplo, eu sou fisioterapeuta, eu atingi as metas, ele já consegue rolar na cama, ele já consegue sentar sozinho, ele já consegue permanecer sentado sozinho, ele já consegue se transferir para a posição em pé, ele já consegue caminhar. Então, para mim, ele atingiu o topo, né, da evolução dentro da neurologia, lá da neuroreabilitação, por exemplo. Né? Então, esse paciente, na parte da fisioterapia, ele atingiu todas as metas. Então, eu tenho que discutir na equipe, na reunião de equipe, a questão da alta. Então, eu coloco lá para eles que na próxima semana o paciente X vai ter alta. Porém, os demais membros da equipe podem opinar e vetar ou não a minha alta. Como, por exemplo, já teve um caso de um paciente jovem, que sofreu AVC, e num processo de reabilitação dele, a mãe dele faleceu e o pai dele faleceu também. Então, foi um paciente que teve 3 perdas em curto espaço de tempo. Então, a parte emocional desse paciente não estava preparada para uma 4ª perda. Ele teve o AVC, perdeu mãe, perdeu pai, e ia perder também toda aquela equipe de apoio do Centro Catarinense de Reabilitação. Então, esse paciente foi mantido por mais um tempo para a gente prepará-lo emocionalmente para esse processo de alta. Então, por isso que todas as altas são discutidas em reunião de equipe. Né? Mas, basicamente, como que o paciente tem alta? Ele tem alta se os objetivos de tratamento foram alcançados. Então, cada profissional traça os seus objetivos e ele atingindo o objetivo, ele tem alta. Muitas doenças neurológicas, elas evoluem o quadro clínico e funcional até um certo ponto. Depois desse ponto, o quadro se estabiliza. A gente vê que o paciente não melhora mais. Então, a partir desse momento de estabilização do quadro, esse paciente também vai entrar em programa de reavaliações, vai de alta. A não participação ativamente no tratamento e o não cumprimento das orientações que a gente dá para esse paciente, para sua família. Então, alguns pacientes, né, são totalmente dependentes do seu cuidador, né, mas a grande maioria consegue até fazer o exercício sozinho. Então, todo paciente, tanto de fono, de físio, de terapia ocupacional, de psicologia, todo mundo orienta esses pacientes a realizarem algumas tarefas, alguns exercícios em casa. E esse paciente tem que fazer o exercício em casa. Ele vai para o Centro Catarinense de Reabilitação, ele faz a sua terapia de 1 a 2 vezes por semana, apenas 40 minutos cada sessão, e as demais horas do dia ele tem que praticar, as demais horas da semana ele tem que praticar esses exercícios em casa. Se ele não pratica, a gente, com a nossa experiência, a gente sabe que esse paciente não está realizando as orientações. Se a gente prescreve uma órtese, a gente vê que ele traz a órtese sem estar com bolinha no velcro, ele traz a tipóia, a gente vê que a tipóia está novinha, não está suja, a gente sabe que esse paciente não está usando a tipóia. Ou ele vem com o membro todo encurtado, todo mal posicionado, está caminhando ruim, a gente sabe então que esse paciente não está fazendo as orientações que a gente dá. Então, esse é um dos critérios de alta do paciente. Então, a gente fala para ele, o senhor tem que fazer em casa, e se o senhor não fizer, o senhor vai de alta, tá?
Outra alta seria a solicitação expressa, né? Então, a família pode solicitar alta ou por alguma dificuldade de transporte, de chegar ao CCR, ou por alguma, a pessoa, o paciente, troca de endereço e aí não tem mais como ir, ou eles trocam de cidade, né? Então, é outra possibilidade de alta. Ou também se o paciente falta 2 vezes consecutivas sem avisar. Ele também vai perder a sua vaga, tá? Dentro ainda do programa de fisioterapia especificamente e também de fono, a gente tem um programa de orientação para pacientes que são totalmente dependentes. Então, às vezes chega pacientes, por exemplo, com traumatismo craniano, que são comatosos. Então, ele não entra num programa regular de exercícios, ele acaba entrando num programa de orientação, onde a gente faz geralmente 10 sessões de tratamento, orienta essa família e depois ele acaba entrando num programa de orientação pelos profissionais. Tá? Então, quando o paciente conclui o programa, a gente não abandona esse paciente, a gente não vai ver ele nunca mais. A gente acaba ingressando ele num programa que a gente chama de reavaliações. Então, o paciente termina hoje o seu programa, ele foi todo orientado, ele sabe que ele vai passar um tempo com a gente, chegou o dia de terminar, dali a 1 mês ele vai voltar com a gente. Então, dali a 1 mês a gente vai ver como é que foi em casa, se ele conseguiu fazer os exercícios, até a gente orienta ele procurar algum serviço ou no seu município ou em alguma universidade para continuar o seu tratamento. Então, nesse 1 mês a gente vê como que foi. Se foi tudo bem, se não teve nenhuma intercorrência, a gente vai ver esse paciente daqui a 3 meses. Da mesma forma, daqui a 3 meses, se tiver tudo bem, ele mantém os exercícios em casa e a gente vai vê-lo dali a 6 meses. Nesse tempo, está tudo bem, a gente só vai vê-lo daqui a 1 ano. Mas se acontecer alguma intercorrência, geralmente o paciente com AVE tem um outro AVE, né, acontece alguma coisa, a gente pode estar reingressando esse paciente no programa para um novo programa de orientação. Mas se ele chega até 1 ano, né, e ele está bem, esse paciente ganha alta em definitivo, mas fica aberto uma reavaliação caso necessário, se acontecer alguma coisa, uma troca de órtese, uma troca de algum dispositivo, de marcha. Então, a gente pode estar deixando em aberto para o paciente retornar. Dentro da neuroreabilitação adulta, então, a gente vai ter alguns programas que eu vou explicar agora para vocês. Então, o primeiro que eu vou acabar falando vai ser o programa de úlcera por pressão. Então, o programa de úlcera por pressão ocorre no Centro Catarinense de Reabilitação, que nós aceitamos pacientes que tenham úlcera por pressão, diferente de alguns centros de reabilitação que não aceitam, onde esse paciente com úlcera por pressão, ele vai fazer a fisioterapia 1 vez por semana apenas. E a gente tenta conciliar se ele tem fono, se ele tem psico, se ele tem TO, tudo no mesmo dia, para evitar que esse paciente esteja em deslocamento no carro e evitar que a sua úlcera fique machucando, então, no assento do carro ou na maca, como ele é transportado, então, da sua casa até o Centro Catarinense de Reabilitação. Então, os pacientes no programa de úlcera por pressão, eles são assistidos, além da equipe básica lá da neuroreabilitação adulto, pela físio, pela fono, pela psico, a gente também tem o atendimento que ele faz concomitante com a enfermagem, onde a enfermagem vai fazer os curativos, e também com a nutrição, que vai estar fornecendo para esse paciente suplementos nutricionais para ajudar na cicatrização dessa úlcera por pressão. Além, claro, do apoio da psicologia, porque essas pessoas sofrem muito com essas úlceras por pressão e a sua família também. Junto também com o setor de enfermagem, a gente vai ter o programa de reeducação vesical e intestinal, principalmente para aqueles pacientes com lesão medular, que tem intestino e bexiga neurogênica, onde a enfermagem orienta essas pessoas, né, a como fazer a sondagem, né, vesical. Então, os pacientes lesados medulares geralmente têm que passar a sonda de 4 em 4 horas, né, ou 4 vezes por dia, de acordo com cada paciente. Lá dentro do nosso centro a gente tem o urologista, a gente tem o exame de urodinâmica, então todos os pacientes fazem esse exame, né? E também a gente tem a questão da nutrição, auxiliando principalmente na parte de reeducação intestinal, se o paciente tem obstipação intestinal, então a nutrição pode também estar orientando nisso. E também tem, junto com a enfermagem e a psicologia, a parte da orientação da sexualidade desses pacientes lesados medulares, né? Então, esses pacientes têm toda uma questão de orientação da parte da sexualidade. Outros programas que fazem parte da neuroadulto, então, a parte da fisioterapia aquática. Então, a gente tem uma piscina dentro do Centro Catarinense de Reabilitação, onde nessa piscina os pacientes fazem o tratamento ou simultâneo
ou sequencial ao tratamento da fisioterapia no solo. Então, dependendo do objetivo que o fisioterapeuta quer alcançar, muitas vezes no solo está difícil de alcançar, na piscina o movimento é facilitado, então ele acaba trabalhando um tempo dentro da piscina e depois volta para a fisioterapia no solo. Então, a gente também tem esse serviço lá no Centro Catarinense de Reabilitação. Temos o programa de reabilitação cardiopulmonar, onde a gente, nesse setor, a gente encaminha os pacientes da neuroadulto que tenham complicações respiratórias, algum paciente que saiu do hospital com traqueostomia, que está hipersecretivo, ou pacientes lesados medulares altos que têm dificuldade respiratória. Então, é trabalhado a parte de reabilitação, de fisioterapia respiratória. E também temos com o educador físico o programa de condicionamento físico, onde lá em cima, na neuroadulto, a gente trabalha a marcha do paciente. Então, o paciente não caminhava, ele passa a caminhar, a gente trabalha o equilíbrio. A partir do momento que ele está caminhando bem, a gente encaminha, então, para o setor de educação física, para esse paciente estar sendo condicionado à sua marcha, para ele conseguir caminhar em terrenos irregulares, subir escada, subir rampa, descer rampa. Então, a educação física trabalha esse condicionamento, então, da marcha. Nós temos também atividades externas, né, que são programadas com os pacientes. Nós ganhamos um ônibus do programa Viver Sem Limites, do governo federal. Então, nós temos programadas visitas, onde a gente vai colocar os pacientes cadeirantes nesse ônibus e levá-los a shopping, a supermercados, na rua, né? Por exemplo, aqui em Florianópolis, levar no calçadão da Felipe Schmidt, levar ele no sacolão, levar essas pessoas para a rua, porque, como eu falei anteriormente, essas pessoas elas acabam ficando trancadas dentro de casa porque elas acham que não vão poder acessar um shopping, um cinema, um mercado. Eles acham que as pessoas vão olhar para elas de forma diferente. A gente vai entrar em bancos. Então, a gente está programando essas visitas externas, utilizando, então, esse ônibus adaptado que nós recebemos, então, do Ministério da Saúde. E também, como atividade externa que eu tinha comentado anteriormente, as visitas domiciliares, onde a gente vai na casa do paciente e vê alguma adaptação necessária, colocar alguma barra no banheiro, retirar tapetes que estejam atrapalhando. Então, a gente faz toda uma orientação de adaptar a casa dessa pessoa a essa nova situação, ter que alargar alguma parede da casa para a cadeira poder passar. Então, a gente faz toda essa orientação. Eu não coloquei aqui, mas a gente também tem as visitas escolares. Então, como a gente atende pessoas acima de 15 anos, nós já pegamos pacientes lesados medulares jovens, ali com 15, 16 anos, que estudam, que pararam de estudar, voltaram a estudar, e a escola teve que se adaptar a essa nova situação. Então, a gente foi na escola e mostrou, né, para eles onde fazer rampa, como adaptar um banheiro, para essas pessoas estarem, então, acessando todos os ambientes da escola. Temos também como um apoio dentro do Centro Catarinense de Reabilitação o serviço de acupuntura médica daqui do HU, do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, os residentes da medicina lá de acupuntura fazem ambulatório 2 vezes por semana no Centro Catarinense de Reabilitação, onde a gente encaminha os pacientes, então, principalmente com dor, para fazer a acupuntura com os alunos lá, com os residentes. Como projeto também de extensão da Universidade do Estado de Santa Catarina, da UDESC, também junto com a Universidade Federal, a gente tem o projeto de Parkinson, onde o curso de fisioterapia da UDESC e o curso de educação física da Federal trabalham a parte de exercícios físicos através de fisioterapia em grupo, que são essas imagens que estão aqui, né? Então, essas fotos. Então, os pacientes são orientados por fisioterapeuta, fazem alongamento em grupo. E também a gente tem a parte da dança, que eles também ficam num momento, eles dividem o grupo em 2 grupos, um mais acometido e um mais leve. No primeiro horário, um grupo está no ginásio fazendo a dança e o outro está na fisioterapia fazendo os alongamentos, e no segundo horário eles trocam, quem estava na fisio vai para a dança, quem estava na dança vai para a fisioterapia. Então, são atendidos cerca de 30 pacientes com doença de Parkinson, e eles acontecem toda terça e sexta-feira no período da tarde. Concomitante, então, com esse projeto de Parkinson, a gente tem o projeto Ninho, que é um projeto do curso de enfermagem aqui da Universidade Federal, que também dá um suporte para os cuidadores das pessoas que têm a doença de Parkinson e também para os pais e cuidadores das crianças que acompanham e fazem o tratamento no setor de reabilitação intelectual.
e transtorno do espectro do autismo. Então, enquanto as crianças estão em tratamento, ou enquanto os velhinhos lá de Parkinson estão na fisioterapia ou na dança, o Projeto Ninho, com as alunas do curso de enfermagem, acolhem esses cuidadores, onde eles trocam experiências, trocam as suas dificuldades. Então, eles acabam conversando durante o período ali de 1 hora, 2 horas, todas as terças-feiras. Temos também os estágios, então a UDESC com o curso de fisioterapia e a Federal com o curso de fonoaudiologia também acaba ajudando a atender parte da nossa demanda do setor de neuroreabilitação adulto. E a gente, dentro do setor de neuroreabilitação adulto, nós temos o encontro com pacientes e cuidadores. Então, o objetivo desse encontro com pacientes foi de apresentar o setor de neuroreabilitação adulto, as suas normas, apresentar os profissionais que atendem, o que cada profissional faz, esclarecer as dúvidas dos pacientes. Então, a gente vê que alguns pacientes não sabem o que é fono, o que é psicologia, então a gente acabou explanando para esses pacientes o que cada um faz e qual que é o seu papel na sua reabilitação. Então, a gente teve um encontro no dia 7 de abril e outro programado para o dia 15 de outubro. Então, aqui cada profissional acabou explanando um pouco sobre a sua área. Tivemos a participação de 16 pacientes e esse evento foi avaliado, então, com questionário, onde a grande parte dos pacientes avaliaram a atividade como boa. E muitos fizeram depoimentos, relatando que queriam mais desses encontros, que gostaram da organização, que a equipe trabalhou bem, que tirou todas as dúvidas. Então, foi muito importante para os pacientes também e para a gente. E no dia seguinte, no dia 8 de abril, a gente fez um encontro então com os cuidadores, que foi coordenado pela nossa psicóloga Sônia, onde o objetivo foi introduzir os cuidados de uma equipe interdisciplinar para a família e para o paciente, promover um espaço para que os familiares e os cuidadores possam interagir com essa equipe, né? E também entre eles, os cuidadores trocaram bastante informações, possibilitar o esclarecimento de dúvidas, manifestar as opiniões, as incertezas quanto ao papel do cuidador, do familiar, facilitar a compreensão e os cuidados com desgaste físico e emocional envolvidos no papel do cuidador. Então, a gente viu que muitos cuidadores deixam de viver a sua vida para cuidar da pessoa que adquiriu uma deficiência. E também, geralmente, um só é sobrecarregado. Então, a gente começou a falar da distribuição de função, que não é somente um que tem que estar sobrecarregado para ele também não ter nenhum problema de saúde. Então, foi um momento muito importante. A gente teve mais participantes, foram 26 participantes, e também avaliaram a atividade como muito boa, né? Então, eles tiveram muitas falas falando da importância desse momento, de terem parado um dia de tratamento para estar ali ouvindo os profissionais da equipe. E também dentro da neuroreabilitação adulto, junto com o setor de enfermagem, nós formamos um grupo chamado GALEME, que é o grupo de apoio às pessoas com lesão medular, que iniciou a partir da tese de doutorado da enfermeira Adriana Dutratol, né, que está desenvolvendo a tese aqui na Universidade Federal. Então, o GALEME é esse grupo onde as pessoas com lesão medular se reúnem uma vez por mês para troca de experiências, para discussão de alguns temas. A gente já conversou sobre lesão medular, sobre disfunção de bexiga neurogênica, intestino neurogênico. Na próxima semana a gente vai ter um encontro sobre a parte da sexualidade desses pacientes. E a gente também tenta promover atividades externas, como a gente teve agora em maio a corrida Wings Life World Run, que foi uma corrida mundial, onde várias pessoas no mundo inteiro correram em prol da cura da lesão medular. Então, já tem até um grupo no Facebook, né, desse GALEME, e o serviço também de toxina botulínica, que é dentro do Centro Catarinense de Reabilitação, tem o serviço de referência em toxina botulínica no estado, e também para tratamento de espasticidade e distonia. Então, dentro da neuroadulto, nós recebemos os pacientes pós-aplicação de toxina, onde esses pacientes são orientados, porque somente a aplicação da toxina no músculo que está espástico não adianta. Esse paciente tem que realizar exercícios, tem que realizar alongamentos, então a gente acaba orientando esse paciente. Ou ele ingressa num programa de orientação de 10 sessões, onde a gente está orientando esses exercícios, ou ele recebe uma orientação, se o paciente mora muito longe, de que alongamentos ele tem que fazer para ter um melhor resultado da aplicação dessa toxina. Aqui alguns dados do setor da neuroreabilitação adulto. Então, no ano de 2013, nós atendemos 1.900 pacientes, em média, 161 pacientes por mês. Foram realizados mais de 5.000 atendimentos, sendo cerca de 426 atendimentos no mês.
e mais de 30 mil procedimentos no ano, cerca de 2.700 procedimentos ao mês. Então, é um número bem expressivo do setor. Tá? Vou passar rapidinho aqui. Então, para vocês encaminharem os pacientes para o SER2, para o CCR, então vocês precisam, então, né, encaminhar o processo de abertura. Tem uma ficha especial do Centro Catarinense de Reabilitação. Então, o médico tem que preencher, ou o fisioterapeuta, preencher essa ficha de acesso, encaminhar para o TFD do município e preencher a ficha do TFD, mais os documentos do paciente, RG, o cartão nacional de saúde, o CPF, o comprovante de endereço, encaminhar para a sua regional de saúde, que daí vai inserir na regulação, e a regulação, então, vai agendar uma avaliação de ingresso com um dos nossos médicos, tá? Então, essa é a forma de ingresso. Então, muito obrigada a todos, tá? Estou aberta para perguntas, tá? Essa é só uma fotinho da nossa equipe. Muito obrigada. A primeira pergunta é do pessoal de Arvoredo, que perguntou assim: o grupo oferece cursos para os municípios? Não, né? O que a gente tem, algumas vezes, é uma visita técnica de algum membro. Então, a prefeitura tem que solicitar junto ao Centro Catarinense de Reabilitação uma visita técnica, né, onde o profissional passa um dia com a gente. Eu não sei a certo quantos dias poderia passar ali com a gente, mas vocês teriam que solicitar junto ao CCR uma visita técnica para conhecer, então, como que funciona. Daí vocês vão conhecer todos os setores. Eu acredito que é basicamente isso, mas cursos a gente não dá. Como a gente está estruturando o SER2, né, que é essa nova forma dos centros especializados em reabilitação, e o Estado está programado ter 8 SER no Estado inteiro, então eu acredito que no futuro a gente tenha que capacitar esses outros seres, né, para a gente trabalhar todo mundo parecido, né? Então, hoje a gente já tem um SER em Criciúma, na Unesc, e um SER em Itajaí. Então, a gente todo mundo, a gente está se encontrando de vez em quando, a gente está trocando experiências, o que cada um faz, como o Centro Catarinense de Reabilitação funciona já desde 1969, né? Então, é um centro antigo, a gente trabalha há muito tempo. Então, apesar de que a gente está reestruturando o setor, mas a gente está trocando bastante, mas capacitação para fora não tem. A próxima pergunta, então, é da Gisele, de Joinville, e ela perguntou assim: o que acontece se o paciente ou familiar não quer certo atendimento? Por exemplo, não quer fono, mas é necessário para outros, como terapia ocupacional. A equipe faz alguma orientação diagnóstica e o paciente fica, ou o paciente tem o atendimento cancelado no geral? Daí ela comentou, né? Eu pergunto isso porque sou fono do naipe e nós temos alguns casos em que a equipe define um projeto terapêutico, só que o paciente ou a família quer escolher alguns atendimentos, porque faz outros atendimentos em outros lugares. Então, como é que funciona? Então, quando o paciente faz avaliação, quando ele entra no CCR, ele faz avaliação com o médico, e o médico acaba encaminhando para as áreas, né, específicas, físio, fono, TO, enfim. Ele deve ingressar em todos os serviços, até mesmo porque um dos critérios que a gente pergunta na avaliação é se ele está fazendo fisioterapia em outro local, se ele está fazendo fono em outro local, porque se ele está, ele não vai ingressar ali. Então, e se ele está, a gente pede para ele suspender o atendimento de todas as outras áreas, nos outros locais, porque muitas vezes o fisioterapeuta que trabalha lá na clínica, o fono trabalha na clínica, enfim, ele não faz a parte de reabilitação. Então, ele trabalha com uma fisioterapia comum, porque o paciente neurológico ele vai precisar de fisioterapia para sempre, né? Mas ali, por exemplo, uma das coisas que a gente pede desde o começo é para tirar a cama hospitalar, porque como é que um paciente vai se tornar independente se ele fica na cama alta, na cama hospitalar? Como é que ele vai transferir da cama hospitalar para a cama, para cadeira de rodas, por exemplo? Né? Então, ali no CCR, a gente pede para ele ingressar em todos. Então, se o médico pede uma avaliação, a gente olha no cartãozinho dele e a gente fala, ó, o médico pediu a psicologia, o médico pediu a fono, você já marcou a avaliação? Se ele não marcar, a gente fica em cima, ou a gente vai com ele lá na portaria e marca a avaliação dele com a fono. Então, a gente precisa de uma posição da fono, ou pelo menos ele seja orientado e marque uma reavaliação para dali um tempo, para ver como que está essa situação desse paciente. Agora, ele ir lá só para fazer físio, só para fazer fono, a gente não quer isso. A gente quer que ele seja atendido por toda a equipe.
tá? Não sei se foi respondido. A próxima pergunta, então, também da Gisele de Joinville. Qual é o critério para determinar se a reabilitação fica no CCR ou APAE, em caso de DI, também em caso de APAE contratualizada ou no SER, né? Como é que se define para onde o paciente... Então, da deficiência intelectual eu não vou saber explicar muito, né? Tem um outro setor, eu não trabalho nesse setor, mas o que eu ouvi falar é que se tá na APAE não pode ir lá para o CCR. Tá? Mas a deficiência intelectual atende as pessoas lá no setor, mas elas também atendem, lá é diferente, eles não têm programa de reavaliações, eles fazem um programa de tratamento, orientam os pais e mandam para a rede básica de saúde ou para a PAI de volta, enfim. Então eu não sei explicar muito bem porque não é o setor que eu trabalho. Muito obrigada.